Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nossa mais uma temporada do nosso OculoCast, o seu podcast de oclusão, né? E inaugurando esse ano, né, com essa fera aí, o Rafael Moraes, onde eu já agradeço demais o aceite em ter participado desse nosso projeto, né? Um tema que é extremamente atual, e que isso vai ser discutido muito ainda, que é a inteligência artificial, tá? Então, agradeço mais uma vez ao Rafael pelo aceite. Eu passo primeiro a palavra para o Alex, para ele também dar as boas-vindas para esses novos episódios, né, Alex? E lembrando que vocês têm acesso ao podcast tanto no canal do YouTube quanto no Spotify. Então, sejam bem-vindos. Gente, muito bom voltar a retomar aqui as nossas gravações. Esse projeto é um projeto que eu tenho um carinho gigante, porque eu sou uma pessoa que eu já tenho esse cunho social assim forte em mim desde criança e poder contribuir para a minha profissão num momento tão adverso, num momento tão confuso, complicado, eu acho que é uma forma da gente trazer profissionais de referência, cada um dentro da sua área para formar como se fosse um bastião, né, fidedigno de informação. Então, e gratuito. Então, eu acho que é uma coisa que me dá muito prazer em fazer e eu sempre fico muito feliz quando os profissionais que a gente convida aceitam, né, porque eles também, de uma certa forma, estão doando ali o seu tempo, o seu conhecimento. Isso é uma coisa que a gente valoriza muito, eu e o Gustavo. Né, agradecer a você, Gustavo, pela parceria, porque você sabe que a gente tem esse carinho muito grande também um pelo outro, que para mim é uma coisa que eu prezo muito. E, Isso. Rafael, seja bem-vindo. E eu gostaria de começar te pedindo, bom, primeiro te agradecendo, né, o aceite do convite, e segundo, pedir para você fazer uma apresentação breve da sua formação, de como é que você chegou onde você chegou, por que que você resolveu ser dentista e escolheu esse caminho que você escolheu aí, tão bacana de pesquisa, enfim. Então, seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Parabéns pela iniciativa de fazerem uma atividade como essa. Acho que sempre soma, né? Você ter conhecimento genuíno, de verdade, sendo disseminado de uma forma popular, que chega nas pessoas. É importante a gente ter isso também nos dias de hoje. Isso. Eu entrei na faculdade no ano 2000, tá? Eu tenho 42 anos e eu entrei com 17 anos. Para ser bem sincero, eu não tinha muita certeza do motivo que eu escolhi odontologia, porque eu não tinha nenhum dentista na família. Até hoje não tem. Mas, de certa forma, era um dos cursos interessantes que me chamava a atenção. Eu sempre achei muito legal, muito bonito fazer odontologia. Aquilo, a figura do dentista eu achava muito interessante. Eu acabei optando por isso e entrei na faculdade aqui em Pelotas mesmo, que é onde eu resido. Então, me formei na UFPEL, me formei muito jovem, com 21 anos, 21 e pouquinho, quase 22. Falei, eu quero continuar estudando, eu acho importante isso. Fui para o Unicamp e selecionei fazer materiais dentários, que é aquela disciplina que quase ninguém gosta na faculdade. Eu também não gostava muito, mas eu percebi durante a graduação que a pesquisa odontológica brasileira era muito centrada em materiais, porque você tinha como fazer uma pesquisa de qualidade, existia um espaço para desenvolver materiais de qualidade no mercado nacional, tanto que naquela época mal se usava produtos nacionais e hoje você tem uma indústria muito forte. Fiz a Unicamp, mestrado, doutorado, fiz um estágio de doutorado no exterior, nos Estados Unidos, trabalhando com um químico. Então a minha ideia era trabalhar na indústria, trabalhar com pesquisa, fazer um laboratório forte. Nem sempre você consegue fazer tudo o que você quer. Voltei, sou professor de materiais dentários, professor de pré-clínica, e dentro de um programa de pós-graduação em odontologia da UFPEL, eu consegui desenvolver muitas linhas de pesquisa em materiais restauradores, muitos estudos de desempenho clínico de restaurações, por exemplo, de resina composta foram importantes nesse desenvolvimento. Mas muito curioso como é que surge a inteligência artificial como matemática minha de palestras, de aula e até de pesquisa. Perceber como usuário dessas ferramentas, comecei a fazer teste nas primeiras que apareceram, que aquilo realmente mudava muito o jogo, principalmente o jogo como você trabalha com o conhecimento. A primeiro uso que eu dei, eu pensei, isso aqui é um tradutor turbo, né? Eu consigo traduzir para o inglês e trabalhar com essa língua, que é as publicações que eu fazia, de uma forma mais fácil. Mas depois eu fui percebendo que tinha outras coisas ali que mudavam muito o jogo. Então é uma ferramenta muito poderosa que eu percebi logo no primeiro uso que ela ia ter um impacto muito grande no ensino, que era a minha prática, é a minha atmosfera diária, é ensinar pessoas. Eu vi que aquilo impactava o ensino,
mas que com o tempo ia impactar a prática da odontologia, os profissionais, os pacientes, a equipe do consultório odontológico. Então tem muita coisa associada a essa temática que eu acho que faz parte e fará da odontologia. Legal. O Alex está sem um áudio aí, Alex. Às vezes o cachorro late, às vezes o cachorro late, aí eu deixo, eu tenho três aqui. É, então, eu vou deixar o Gustavo iniciar, então, o nosso bate-papo com você e eu vou participando, dando meus pitacos aqui. Vamos lá. Então, assim, surgiu a ideia do convite. O Rafael, como eu falei, de um tema extremamente atual, né, e que permanecerá atual durante um bom tempo, voltado ao ensino, né? Então, eu queria que o Rafael também começasse, para quem ainda não é familiarizado, né, com as ferramentas de IA, o que a gente tem hoje de possibilidade de uso da inteligência artificial no ensino, né? Você começa explicando isso aí, a gente vai desenvolvendo aqui as perguntas relacionadas à nossa área de ensino. Bacana. Se você for olhar a definição de inteligência artificial, eu gosto de trabalhar com termos simples, né? Então, nas minhas aulas está normalmente assim: uma técnica ou uma tecnologia que permite máquinas imitarem o comportamento humano, como, por exemplo, o de aprendizado. É aí que a coisa muda. Não é simplesmente uma tecnologia nova, um dispositivo, né, um novo equipamento. Ela aprende, ela é capaz de aprender pela forma como como o sistema de inteligência artificial funciona. Então, ao lidar com essa tecnologia, você também permite que ela aprenda, por exemplo, uma parte da odontologia. As primeiras coisas que surgiram como odontologia, assim, foram, estão aparecendo, são trabalhar com imagens, com exames radiográficos, exames em que você trabalha exatamente num sistema digital. Se você for pensar nesse cenário, a parte do ensino que você pergunta, hoje as pessoas estudam muito com livros, textos, vídeos, até no TikTok as pessoas estão estudando hoje, os alunos, né? Então, a maior parte do conhecimento pode ser um conhecimento que a gente vai considerar aquele mais genuíno ou conhecimento mesmo popular, ele está circulando nos canais digitais. Então, quando você tem uma tecnologia que funciona em meios digitais e ela é capaz de aprender ali dentro, você tem um cenário que é positivo, por um lado, como eu lido com essa quantidade enorme de conhecimento que hoje, de informações que circulam por aí, e por outro, como que eu aplico filtros nisso, né? Porque é importante que. Tem três pontos muito importantes que eu acho que a gente vai acabar mencionando na inteligência artificial. O primeiro é que vai ter uma bagunça muito grande na comunicação e já está acontecendo, né? Hoje você já tem uma certa dificuldade de discernir o que é verdade ou não, mesmo no grupo de WhatsApp, sabe? E eu estou falando de grupos. Para algumas pessoas isso é mais difícil do que para outras. E com a inteligência artificial, isso como se tomasse um anabolizante, né? Porque não é mais uma mensagem no grupo, ela é um vídeo de alguém falando como se fosse realmente aquela pessoa. Um áudio que parece ter sido gravado por um político ou por alguém famoso. Essa técnica, como ela aprende, ela é capaz então de imitar muito bem o nosso comportamento. O segundo ponto é que qualquer forma que você use de inteligência artificial, é importante que exista a supervisão humana e o filtro humano. É como se a gente colocasse isso como uma bandeira. Olha, a inteligência artificial ela só vai prosseguir se a gente tiver a rédea dela. No Uhum, que você deixa que ela funcione sem esse filtro, sem a supervisão, você começa a trilhar um caminho muito conflituoso, muito difícil, muito complexo. E eu acho que o principal desafio está nas novas gerações, que aí entra a parte educacional. O professor ele está sempre sendo aluno, ou desculpa, sempre perante alunos que estão cada vez mais jovens, né? Ou sempre com a mesma idade e a gente envelhecendo. Então, as novas gerações sempre mais familiares às novas tecnologias. Então, é óbvio que eles estão utilizando isso mais do que a gente. uhum, E o terceiro ponto, que além dessa bagunça da comunicação, do filtro e da supervisão, é no final das contas, quem é o especialista? E aí entra direto na parte do ensino de odontologia. O especialista, ele é o dentista. Ele tem que ser o dentista, tem que ser o médico, tem que ser o outro profissional de saúde. Se a gente vai usar essas ferramentas, como exatamente essa tecnologia, como uma ferramenta para facilitar ou melhorar o que a gente faz, mas não delegar para ela essa parte. E aí, no ponto de ensino, como você motiva novas gerações a aprenderem com um professor caretão, que está ali na frente deles, dizendo que eles têm que ler um artigo, quando basta eles darem um comando e parece que toda a informação aparece na palma da mão. É um cenário
caótico e meio futurista, mas ele faz parte da nossa realidade já. E um, Então, e um aí, ponto aí desse que aí, desculpa, Alex, só para complementar, assim, um ponto importante que o Rafael falou é que ela aprende, a inteligência aprende, ela não cria, né? Então isso é importante. Muitas vezes quando eu falo criar, né, ela não cria o conhecimento, Uhum. ela pega algo de que foi alimentada ali, né? E isso é importante, porque às vezes a pessoa acha que aquela informação que a IA está te respondendo, ela é partindo de uma inteligência que está criando aquela resposta. Na verdade, ela está pegando vários textos que ela tem alimentado ali e reformulando a resposta dela. E se esses textos forem mal redigidos, como a gente tem muito artigo sobre alguns temas, né, que já estão ultrapassados, a resposta pode vir errada. O que é eu, considerado. eu assisti, eu Pode assisti falar, Alex. eu assisti no YouTube há um tempo atrás uma entrevista com dois senhores, já uma idade mais avançada, que são considerados os caras que mais entendem desse lance, são brasileiros até, de inteligência artificial e tal. Esses caras mais cabeçudões, assim. E eles falaram uma coisa que me assustou um pouco, porque ele falou o seguinte: quando ela não encontra aquilo que você está perguntando, ela cria, né? Ele usou essa palavra, Uhum. que a gente está falando que ela não cria, né? Ela cria uma resposta que ela acha que seria razoável para te satisfazer. E é Sim. baseada em coisas que ela tirou, você também não sabe de onde. Então, assim, existe essa questão de você, se você não tem o conhecimento, quer dizer, se você não está usando ela de uma forma complementar a um conhecimento já adquirido pelo estudo, Uhum. pelo trabalho, pela prática, enfim, pelo que seja, você engole qualquer coisa que ela te responda. Então, Exatamente. mesmo as respostas, elas podem não ser fidedignas em relação, porque a própria máquina ela precisa te dar um posicionamento e ela te dá um dado. De repente, ela joga um dado. E esse dado pode não ter, pode estar vindo de uma informação completamente equivocada e que ela jogou lá e Mas você, isso é muito comum. entendeu? Principalmente quando a gente faz perguntas da nossa área, por exemplo, eu já uso e quando eu faço Uhum. perguntas, eu pergunto lá se existe algum artigo, algo tal, e às vezes ela vem com a referência correta, mas muitas vezes vem com a referência errada. Você vai lá procurar, não existe aquele artigo, e aí você vai colocando, e aí ele vai respondendo que realmente, no final, às vezes ele fala que não achou e vai buscando, mas quando eu falo que ele não cria o conhecimento. Sim, sim, o Ele não conhecimento, cria, sim. não cria o Mas a conhecimento, mas resposta, ele, a a resposta ele resposta pode ele vai criar dar. ali. Ou quando ele realmente não É, está alimentado de nada, e ele vai falar que não tem aquela informação. existe um processo que é considerado uma cocriação, né? Você está usando uma ferramenta, ela não é só um martelo que você bate num prego e o prego afunda, mas você pode usar para outra coisa. Ela também é capaz de fazer outras coisas, né? Em função desse poder e dessa capacidade de aprendizado. Então, existe um processo cocriativo. Existe uma forma de você ver a inteligência artificial que faz com que você tenha muito menos riscos ao utilizá-la, tá? Que é você enxergar a inteligência artificial, qualquer ferramenta dessas, como uma ponte para a informação, para o conhecimento, mas não como a fonte da informação e do conhecimento. A fonte continuam sendo as mesmas: artigos científicos, livros publicados, ferramentas, jornais, revistas, continuam sendo. As próprias pessoas, elas são fontes de informação, não são as menos confiáveis, mas elas são. E a inteligência artificial, ela não pode ser considerada uma fonte de informação. Se você não considera, você não corre risco. Agora, será que as novas gerações, o menino que hoje está com o celular na mão, com 8 anos de idade, será que ele vai ter esse discernimento? Ah, isso aqui não é uma fonte, isso aqui é só uma ponte. Quem é que vai ensinar esse menino a usar a inteligência artificial? Se talvez nem os pais tenham esse discernimento, essa capacidade, não tenham sido treinados, habilitados, instrumentalizados. Então você tem uma ferramenta muito poderosa hoje nas mãos de qualquer pessoa. O que aconteceu? Nos últimos 70 anos, você tem um desenvolvimento nessa área de inteligência artificial. O termo de inteligência artificial é dos anos 50. Mas ela não é. A crítica que se faz é que ela não é nem inteligente e nem artificial. Por que que não seria artificial? Porque ela é baseada, fundamentada no conhecimento humano, na forma como a gente lida com a linguagem, com a informação, e a gente usou isso para alimentar
essa máquina. E por que que não é considerado inteligente? Por esse processo que vocês estavam mencionando. No fim das contas, não existe uma coisa pensante ali, um subconsciente, uma forma de filtrar. Existe, dentro daquela interação, que normalmente é feita por texto, por áudio ou alguma outra coisa parecida, a criação de uma persona. Então, dentro daqueles trilhões de parâmetros que ela foi utilizada no treinamento dela, e eu estou pegando as ferramentas mais potentes, tá? Porque se você for pegar a ferramenta que vai olhar uma radiografia e dizer se aquilo é radiolúcido ou radiodenso, é muito menos parâmetro utilizado, é basicamente só parâmetro radiográfico. Mas você pega um chat GPT da vida, aí você tem trilhões de parâmetros utilizados. À medida que você digita alguma coisa ali ou fala com ele, ele vai selecionando da onde vem aquela informação ou aquela resposta. Ele vai te entregar alguma coisa, como o Alex falou. E como você mencionou também, pode ser verdade ou não, certo? Pode ser tão falso quanto um site que não existe, um artigo que nunca foi publicado, um livro que não foi editado. O ponto é, se você ficar ali, ele me disse isso, eu acreditei, você corre o risco de ser só aquele percentual de erro, de alucinação que ele tem. Pode não ser alto, mas existe. Se Uhum. você não se contenta e continua lendo as fontes originais, nem que seja uma leitura um pouco mais breve, continua lendo os arquivos, os livros, continua tendo acesso à informação que é considerada mais tradicional, você não tem tanto problema. Será que as novas gerações vão pensar assim? Se elas já buscavam no Google? Pois é. Pois é, é complicado isso, Essa né? é, essa, essa é a questão, né? É, Porque você, teoricamente, para eles vão pensar, né? Para gente que usa, mesmo, eu vou ter que ter dois trabalhos, né? Eu Exatamente, vou ter que exatamente. ler o original, depois ver o que a inteligência artificial vai me falar. inclusive quando a gente, assim, a questão é a autonomia, né, de pensamento humano, né? Porque você tem toda uma cognição, toda uma percepção, tanto opções, né, de entendimento, de profundidade de entendimento, que Uhum, mesmo que você pegue um artigo para ler, né? Se você não sabe ler esse artigo, você pode achar que aquele artigo é sensacional também. E, na perfeito. realidade, a metodologia do artigo está completamente furada, porque você não sabe ler um artigo. Você leu, aquilo te agradou e você acredita que aquilo é uma verdade absoluta. Então, assim, esse discernimento é que eu acho que, para mim, é assim, eu acho que é tudo novo, óbvio. É meio assustador, né? Eu acho, para mim, né? Eu estou falando de mim, Uhum, eu penso que isso pode gerar uma grande letargia mental nas pessoas no futuro. Quer dizer, as pessoas não se esforçam mais para raciocinar, para pensar, para refletir, para raciocinar, elas questionam um aparelho, o aparelho diz o que elas têm que fazer, o que elas têm que comer, o que elas têm que vestir, o que elas têm, né? Que era sim, aquele filme de ficção lá do início do exatamente. século XX que eles diziam que o mundo ia virar um mundo de autômatos, né? Pessoas que Uhum, andava igual robozinho e fazia e tal. Então, assim, eu queria mudar um pouquinho o rumo, né? Porque a gente já tem um senso crítico em relação a algumas coisas, mas assim, de uma forma bem objetiva, Rafael, no que hoje a inteligência artificial é, pode ser um grande, em que área, né, dentro da odontologia que ela pode ser uma grande aliada do profissional que sabe usar e como é que seria saber usar, né? Como é sim, que seria o saber usar, né, para otimizar essa vantagem que é a inteligência artificial na odontologia? perfeito. Eu acho que essa pergunta é importante porque acho que não tem um caminho único de usar tecnologia dentro da sua prática clínica. Você pode pensar nisso em dispositivos eletrônicos, você pode pensar isso com inteligência artificial. Eu sempre falo o seguinte: se o que você faz, uma parte do que você faz, ela acontece no meio digital, vai ter pelo menos uma inteligência artificial, uma ferramenta dessa que pode te ajudar. O que eu acho mais simples de começar é por um modelo amplo de linguagem, um LLM no inglês, que é como um ChatGPT. É basicamente um modelo treinado com muitos parâmetros. Então, ele, por exemplo, ele pode ser, você pode ir lá e fazer sua pergunta qualquer. Ah, quem foi tal pessoa do passado, por exemplo, ou as interações mais simples que as pessoas fazem. Ou você pode utilizar ele como um assessor para as suas tarefas. Então, vamos lá, eu já estou acostumado a ler algum artigo, eu vou fazer uma leitura assessorada.
eu estou acostumado a fazer resumos de vídeos ou resumos de algum conteúdo. Eu vou fazer isso assessorado por ele. Ou eu vou dar uma simplificada. Pode falar, Alex. O que que seria uma leitura assessorada na É, prática? Como é que na prática. se daria isso? Você tem um PDF. Por exemplo, você citou o caso de que nem todo mundo vai ter a capacidade de reflexão crítica sobre o que é aquele estudo, quais as limitações dele. Se não tiver escrito lá muito claro, e olha, mesmo às vezes escrito, as pessoas não entendem. Um artigo laboratorial embasa uma decisão clínica, às vezes, das pessoas, porque diz lá que tal tratamento é melhor que o outro, então eu vou aplicar isso no meu paciente. Essa leitura assessorada seria, bom, eu tenho dificuldade de ler alguns termos, de entender essa metodologia, eu não entendi bem a descrição desse grupo, eles mencionam uma fórmula, um cálculo que eu não entendi. Essa tabela está apresentada de uma forma que eu não estou conseguindo entender essas letras estatísticas. Esse gráfico eu não consigo discernir o que ele representa ou não. Então, qualquer dúvida que você tenha dentro de uma leitura de qualquer texto, você pode ter esse assessoramento. Pode ser o mais simples quanto traduzir o texto para você. Vou citar um exemplo que aconteceu recentemente aqui. Eu estava dando uma palestra sobre isso e uma professora falou o seguinte: eu sou da área de história e eu tenho fotos de um livro que eu tirei na Alemanha, escrito em alemão gótico. Você acha que a inteligência artificial seria capaz de ler isso? E eu falei: olha, se tem alguém aqui nessa sala que é capaz de ler, vai ser um modelo de linguagem desses. Ela colocou a foto, me deu a foto, eu coloquei no chat GPT e ele traduziu para português, o que estava escrito lá num livro de 800 anos. Então veja como isso assessora uma leitura mesmo de um texto muito antigo, que a gente teria dificuldade com o idioma, com as palavras, com o entendimento. Então eu penso como assessoria de leitura, um entendimento além daquilo que você consegue fazer com o PDF, por exemplo. É incrível. É o que eu falo, é um universo gigantesco, né? E que, se for bem, as novas gerações forem bem educadas em como usá-lo, né? Uhum, Não se gerar uma dependência, como infelizmente aconteceu com os celulares, né? Que sim, hoje você tem é um dano, eu acredito que gere um dano que vai reverberar ainda por muitas gerações eu aí, concordo. essa coisa de todo mundo enfiado com a cara na tela o dia inteiro e o tempo inteiro, e as crianças só digitando, digitando, digitando. Quer dizer, é uma coisa que a gente ainda vai ver, talvez ainda tenha assim, o dissabor de ver muita coisa ruim vindo disso aí nas novas gerações, mas eu acho que realmente uma ferramenta incrível e que eu só acho que a gente tem que, na nossa formação básica, né, nossa educação básica, desde o início, né, já que eles nascem com as telas, Aham, né, haver uma reformulação do ensino de uma exato. maneira ampla e profunda para que eles conduzam essa progressivamente esse entendimento do que é aquilo ali, né? Porque se jogar assim da maneira que está sendo feito, quer dizer, as pessoas usando aleatoriamente e tal, eu acho que a gente realmente a coisa pode descambar para uma coisa meio séria assim. Mas Você não É, acha? essa preguiça, vamos dizer assim, que está dando, vamos dizer, nas novas gerações, na nossa também até, não foi nem da inteligência artificial, foi mais do celular, né, das redes sociais. Hoje em dia, se você fizer um vídeo, por exemplo, se eu fizer um vídeo de 5 minutos, ninguém vai ver. Pode ser um vídeo com as melhores imagens do mundo. As pessoas vão durar no vídeo ali 40 segundos, máximo 1 minuto em alguma coisa. Isso é da velocidade da informação, da ansiedade que gera. Então, é uma essa. triste verdade, porque a gente conseguiu viver um período em que a gente não era tão dependente de tecnologia, Sim. pelo menos não assim, ó, para tudo. Uhum. Óbvio que existia tecnologia, ela é importante, que a gente sabia o que era você ter a sua vida privada, né? E não só tudo público, publicizado, todo mundo saber o que você está fazendo. Me parece que as pessoas estão cada vez mais conectadas, online e menos presencialmente, né? Você não tem mais aquele tipo de relação. Eu acho, pegando um lado também obscuro da tecnologia, eu acho que a inteligência artificial piora isso. Porque você pode ter um cenário em que você sai também desse contato de rede social, porque você começa a ter contato com máquinas que são Uhum. capazes de realmente desenvolver algum tipo de relação. As pessoas estão fazendo terapia no ChatGPT, porque é mais barato pagar o ChatGPT do que uma sessão de terapia.
Então, eu acho até que ele é capaz de te dar boas respostas, um bom assessoramento, mas ele não substitui um Isso é terapeuta, um surreal. profissional de saúde, né? É Não, surreal. mas aí Mais foi uma coisa. falado lá no Congresso, né, do Bill Gates, lá da fala que ele falou há 5, 10 anos, muitas pessoas não vão precisar de médicos. E Eu tenho a impressão que eles, às vezes, eles exageram um pouquinho nessas previsões. É é, o seguinte, quando surgiu célula-tronco, o que que as pessoas diziam? Nossa, não vai mais ter doença no mundo. A gente está aqui, se desenvolveu, a tecnologia continua desenvolvendo, mas você tem as doenças. Quando surgiu a clonagem humana, nossa, a gente vai poder fazer órgãos para as pessoas vão voltar a andar. Melhorou muito, obviamente, existe em terapias muito importantes, o conhecimento dessa área, mas não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Então, essa previsão de em 10 anos você não precisar ir no médico, é como se você fosse no médico só para conversar. uhum, É, a é, experiência do profissional você não coloca dentro de uma máquina. O Alex estava falando isso logo no início que a gente estava conversando. O valor de um profissional ele vai ficando cada vez maior ao longo da carreira clínica dele, né? Você não coloca isso numa máquina. A pois é, máquina não entende contexto, não mas entende aí, números Rafael, estruturais. só pegando o gancho que você está falando, se a Uhum, gente continuar com essa formação que a gente está tendo, a gente vai perder esses profissionais experientes que têm uma visão fora do chat, vamos dizer assim, ou fora da IA, porque as pessoas estão usando mais e querem usar mais e vão ficar naquele foco. Então, assim, ele não vai ter uma visão, aquele cara que o clínico geral que resolve muitas coisas porque ele tem experiência de vida, porque ele atendeu uhum, muito, né? Eu acho que a gente concordo. tem perdido um pouco desses profissionais. Eu não vejo também como um final da necessidade, mas assim, os maus profissionais que vão trabalhar só nisso, eles vão perder muito para os bons profissionais que usam isso, que usam, Uhum, né? Aquele cara que É, tem uma visão fora da bolha e que usa IA, eu né? acho que Parece. existe uma coisa que a máquina não tem, que a gente usa muito. É uma palavra meio que ela pode cair assim numa coisa um pouco piegas e tal, mas eu acredito muito na intuição humana, sabe? E eu acho que você, num determinado momento, você junta várias sensações na hora que você vai compor um... Isso eu sinto fisicamente em mim, na minha prática clínica, né? Eu estou bolando um planejamento para um paciente. São tantos fatores que vêm na minha cabeça que me levam a querer fazer uma determinada conduta, desde como eu sinto aquela pessoa presencialmente, né? Fatores psicológicos mesmo, fator de, são sensações que a gente tem e que geram uma coisa empática e também intuitiva em relação a algumas coisas, Uhum, juntando, obviamente, todo o teu conhecimento, toda a tua bagagem e tal. E a padronização disso, quer dizer, que seria uma pasteurização, onde uma máquina de, não, é isso aqui, independente de saber quem é aquela pessoa, qual é a história dela, ou a cabeça dela, etc. Então é muito complexo, sabe? Eu acho que a área de saúde, principalmente, a área tecnológica, a área exata, nem tanto, né? Uma engenharia, uma arquitetura e tal. Mas na área humana, na área de saúde, principalmente, eu acho que é muito, a gente corre um risco muito grande de ter esses profissionais que realmente vão ser máquinas de carne e osso, que vão olhar a pessoa, vão perguntar ali o que que é, e é isso aqui, aí você entuba aí, e vai sim. ser isso. Mas Vão eu, mas delegar para IA já várias temos decisões isso. importantes, né? eu queria te perguntar o seguinte, para uma pessoa que não tem muito acesso, né? Não tem condição, né? Um dentista que está lá no interior, e ele não tem muita condição de ter altas tecnologias. Existem meios dele conseguir usar isso de forma mais assim acessível? Como é que seria isso assim para essas pessoas que, para a grande maioria, né, na realidade, das pessoas que estão ali lutando no seu dia a dia com dificuldade para pagar os seus boletos e tal, Sim. e isso de repente, como é que seria uma forma dele poder otimizar a vida dele, quer dizer, melhorar a condição de vida que ele está tendo, ou fazer um upgrade na vida profissional dele de uma forma simples, por onde que ele começa? Legal. Enquanto a gente ainda não tem grandes soluções odontológicas baseadas em IA disponíveis, serviços, isso vai aparecer.
A gente vai ver, aqui nesse consultório a gente usa inteligência artificial, nessa clínica tomamos decisões assessoradas por IA. Isso vai aparecer, porque ela vai fazer melhor que a gente algumas coisas, como analisar imagens, analisar algum banco de dados grande, talvez fazer uma interlocução entre grandes bancos de dados de pacientes para o entendimento de uma prognóstico de doenças. Ok, não vai eliminar o profissional, mas o que ela faz pode ser melhor do que a gente. Agora, isso eu vejo mais como um futuro da odontologia. O presente é usar as ferramentas populares mesmo. Eu não estou falando de um radiologista que já usa um serviço que tem IA, ou talvez de uma clínica grande que já está usando a inteligência artificial para fazer captação de pacientes, né? São coisas que estão aparecendo. Mas o dentista comum do dia a dia, ele pode usar as ferramentas populares em suas versões gratuitas. Essa eu acho que é a vantagem. É óbvio que ele tem uma isca. Eles te colocam o grátis para te fazer gostar daquilo e se tornar assinante. Mas você não precisa começar assinando nenhuma inteligência artificial. Aliás, a minha sugestão é que você sempre comece nas versões gratuitas, para ver se realmente ela traz alguma vantagem para o seu dia a dia. E até treinar mesmo, né? Já está com uma certa prática. Familiaridade. Exatamente, familiaridade. O ChatGPT, a versão gratuita, funciona bem. Existe uma chinesa que apareceu muito boa agora, que chama DeepSeek, que Que ela vive concorrendo, né, com a americana, né? é uma guerra tecnológica. Esses países grandes e ricos já perceberam que a IA é uma tecnologia poderosa, que muda a forma como a gente lida com o conhecimento, e eles estão numa guerra armamentista, que não chega a ser uma arma de guerra, mas ela é uma arma de guerra, né? Então, não é à toa, Estados Unidos, União Europeia e Japão e China são os principais expoentes dessa área, porque eles investem em Coreia do Sul, sabendo que aquilo lá é um investimento muito grande. Então, dá para você utilizar essas versões gratuitas, de uma forma muito tranquila. As interações, elas têm que começar com o básico, certo? Você nunca mexeu num chat GPT, num DeepSeek da vida? Pode ser um Copilot da Microsoft, caso você use um computador da Microsoft. Pode ser até uma inteligência artificial no WhatsApp. Tem várias que você adiciona um número de WhatsApp, basta procurar no Google, assim, ó, inteligência artificial no WhatsApp. É um número que você adiciona e ela te permite uma interação mais simples. Por exemplo, não vai gerar imagens, não vai talvez ler sites, mas você consegue ter uma geração de uma interação mínima. Eu acho que tem que começar com as coisas básicas. Quando eu comecei, há uns 2 anos e pouco, eu comecei perguntando: quem é você? O que que você faz? O que que eu consigo fazer com você? Porque eu não sabia realmente, não estava sendo altamente falado aquilo. E ali, ao interagir, você começa a entender um pouquinho de como ela funciona. Você começa a fazer algumas perguntas. As primeiras perguntas você vai buscar alguma informação para contrapor, né? Então, acho que ali é a curva de aprendizado. Se você acha que vai baixar um software, comprar alguma coisa, assinar um serviço, vai apertar um botão e vai resolver seus problemas, você está com uma expectativa que não vai ser cumprida. Ali é uma tecnologia que te ajuda a fazer o que você já faz hoje. O que que você faz hoje que pode ser aprimorado? É uma mensagem melhor para o seu paciente? Então, isso já aconteceu. Umas pessoas me perguntaram o seguinte: professor, como é que eu posso usar o meu consultório? Aí me relataram uma situação de litígio, de conflito. O paciente que estava reclamando e que a secretária ou o profissional tinha respondido de uma forma ríspida, porque respondeu na hora ali. Eu Uhum. falei, faz o teste lá no chat GPT. Olha, eu quero responder para essa profissional, para essa minha paciente aqui de uma forma mais educada, dando as possibilidades que ela tem, né, para a gente lidar com essa situação que foi criada. Esse tipo de sistema, ele vai te fazer isso muito melhor do que você. Porque você é emotivo, você não consegue lidar só com a razão nesse momento. E ali você tem um sistema que te permite fazer isso de uma forma mais simples. Então eu acho que começa das coisas mais básicas. Não vai começar já ganhando pacientes por meio de agentes de inteligência artificial, fazendo diagnósticos mais precisos, ou prognósticos de doenças. Vou conversar com o paciente, vou colocar essas informações ali e ele vai me dizer o que vai acontecer com essa pessoa. Isso é uma coisa que vai aparecer com o tempo. Eu acho que a gente tem que usar essas soluções quando elas estiverem bem validadas, bem testadas. Não se aventurar tanto. Você pode se aventurar ali num sistema como o ChatGPT da vida, para as coisas do dia a dia. Ou conversar com alguém, melhorar a conversa, buscar alguma informação que depois você confere, uma leitura assessorada, como eu tinha mencionado, mas não necessariamente o que que esse meu paciente tem. Será que é isso que a gente quer? Que as pessoas simplesmente parem de ir atrás das informações e usem essas ferramentas
para entender o que o seu paciente tem, eu acho que a gente, como professor e profissional mais experiente, a gente tem que fomentar o uso mais crítico, né? Então, entender que as interações elas vão chegar nesse sentido, mas o profissional ele precisa se desenvolver também esse amadurecimento crítico dele. É bem O que legal. eu acredito que, não sei se já está acontecendo, mas eu acredito que seja um futuro, é esses softwares odontológicos que já são utilizados, porque, como a gente falou, a questão do IA ela precisa ser alimentada. Então, se você quer um diagnóstico, você tem que alimentar muito bem. Se colocar, por exemplo, vamos lá, o paciente está com a dor no dente, está com a dor no dente e Sim, ele sente sim. uma dor espontânea. Se ele colocar só isso, vai vir muita possibilidade. Se o chat estiver bem alimentado, vamos dizer assim, vai vir muita coisa de dor facial. Então você tem que colocar que é uma dor quando ele abre, quando ele fecha, que se reproduz na palpação, falando no DTM, por exemplo, reproduz com a palpação, tal, tal, tal. E isso o profissional já aprende, já faz, né? O que Uhum. eu acho como eu falei, que é um futuro que esteja próximo é quando você alimenta bem aquele software odontológico lá, faz o odontograma, coloca todas as Sim. informações e alimenta bem aquilo ali, ele já pode lhe estabelecer um plano de tratamento, as opções variadas que você tenha, diagnóstico de dores orofaciais, por exemplo, possibilidade de cefaleia, DTM, enfim. E aí você tudo alimentado, que na verdade essa alimentação não precisa ser feita por você, o Tá. paciente na sua frente, você pode mandar a ficha, o paciente preenche, você já sabe mais ou menos o que você vai ver no paciente e você vai direcionar por exemplo, minha consulta hoje dura 1 hora, consulta de DTM. Talvez o paciente preenchendo isso aí dure 20 minutos, que eu já tenha mais ou menos aquilo e vou filtrar, né? Eu vejo isso como um O uso. cenário ideal vai ser quando você tiver um sistema que é treinado dentro desse contexto. Hoje você usa um chat GPT, você Uhum. pede para contar alguma coisa ou desenhar o típico brasileiro, dentista ou um médico. Ele tem dificuldade, ele cria um meio que parece um indiano, meio que parece alguém europeu, porque não houve treinamento com o nosso contexto, com as Aham. nossas questões, com a nossa cultura, com a nossa diversidade. Então, o cenário ideal para a odontologia é também pensar isso. Eu preciso, a melhor ferramenta de IA para usar aqui é uma ferramenta criada para dentistas, treinada por dentistas, com informações de pacientes de consultórios reais. Só que tu nunca sabe muito como essas ferramentas são treinadas. Por isso que eu Uhum. digo, eu acho que a gente tem que se jogar nisso quando ele estiver validado. Então já tem software, como o que tu fala, que sugere, olha, coloca as informações do seu paciente, o odontograma, e a IA vai te direcionar para um diagnóstico e plano de tratamento. Pô, vocês como profissionais com experiência, vocês vão tranquilamente lidar com um sistema assim. E o Uhum. recém-formado, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente clicar no botão, olha, a IA me disse é isso que eu vou fazer. Olha aqui, ó. Estou inclusive te mostrando aqui, ó, a IA está me dizendo para eu fazer isso. Não tem como você responsabilizar uma tecnologia por algo que você faz dentro do seu consultório. Você é o responsável por aquilo. Então, para as novas gerações, se você tiver um sistema mais validado, menos erro. Se elas forem usar o ChatGPT para diagnóstico, plano de tratamento, para prognóstico de doença, elas entram naquela região ali. Muito pode ser realmente verdade, elas conseguirem informações boas, mas o pequeno percentual de erro que ele é capaz de fazer te coloca numa Isso. cilada como Não, e pode profissional. gerar um estrago, né? Esse pequeno Um erro pode estrago ser um enorme. erro que é pequeno É aquela ali. questão da alta sensibilidade e da baixa especificidade, né? Perfeito. Você sobretratar, você tratar errado. Eu Eu tenho a acho que impressão que vai ter muito sobretratamento gerado por IA. muito. Não, já tem sem IA, imagina com. Já tem que ser. Pois Né? é. Eu fico pensando o seguinte: eu ainda acho que assim, quem comanda a máquina é a gente, né? O teu cérebro que comanda a máquina, né? Seja num trabalho desse de odontologia digital corriqueiro, né? Seja numa inteligência artificial. Eu acho que quem está por trás com as cordinhas na mão é o teu Uhum. cérebro. Então, se você dá um comando equivocado, a máquina vai te responder tentando agradar, digamos assim, aquela tua solicitação. E, principalmente, o que mais me assusta nisso tudo, mais uma vez, eu sou um pouco assustado com relação a isso tudo, já tinha dito isso para vocês antes, é você pegar uma pessoa que não tem experiência clínica alguma e a máquina dizer o que ela tem que fazer, mesmo que seja correto, e ela não tem treinamento suficiente para assumir aquele tratamento.
Então, assim, eu acho que tudo cai por terra a partir do momento que não há um preparo paralelo do profissional dentro da área de saúde, paralelo à ferramenta. Entende? Uhum. É isso que eu penso. Vocês estão diante de uma pessoa que viu a televisão a cores chegar e eu me lembro disso. O celular apareceu, eu estava já dava aula na universidade, entendeu? Então eu vivi toda essa transição, toda, de cabo a rabo. A minha geração é a única geração viva que viveu toda essa mudança absurda do mundo, né? Que virou outra coisa. Quer dizer, a metade da minha vida eu vivi uma coisa, e a outra metade eu estou vivendo outra completamente diferente. Então, a minha geração viveu isso. Então, eu tenho os dois mundos, digamos assim, dentro de mim. Então, é talvez essa estrutura da minha geração, que é uma geração que está indo embora, né? Daqui a pouco. E é uma geração que ela teve muita base intelectual, quer dizer, essa formação, quem teve a oportunidade de ter acesso à educação legal e tal, né? Não Uhum. estou falando da grande maioria, que infelizmente nosso país é um país de gente miserável, mas assim, quem teve acesso à informação da minha geração teve uma base poderosa, sabe? Sim. E tem muita carta na manga também, porque eu também venho de uma odontologia, que era uma odontologia onde metade da minha vida clínica eu vivi sem implante, adesividade, né? Então, isso aí, você imagina, porque a gente tinha que ser criativo para manter dentes em boca, que a gente fazia qualquer negócio para salvar dente. Hoje você pode perguntar para uma máquina dessa, o que que eu faço com esse dente que tem uma Sim. lesão de furca? Extrai, né? O que que eu Uhum. faço com esse dente que tem um tratamento endodôntico? É melhor tirar e botar um implante. Você está entendendo? Então, essas coisas podem acontecer. Não estou Olha, dizendo que ela vai Sim, dizer uhum, isso, mas sim. essas coisas podem acontecer. E você que está ali cego, completamente inexperiente, completamente sem base paralela nenhuma, você vai virar um servidor de uma máquina, que É, ela que é o seu, ela passa a ser o seu cérebro. Esse é o maior risco para mim. eu É quando faço analogia, Alex, um automóvel. Você tem um automóvel. Quem sabe usar o automóvel vai usar de uma forma objetiva, vai entrar, vai sair, vai chegar no seu lugar mais rápido. Você der um automóvel para o cara que não sabe dirigir, ele não vai para vai bater, né? Ele não vai saber às vezes nem ligar. Então assim, a IA está aí, as tecnologias estão aí. A gente, isso, como você falou, você passou por uma transição, os celulares foram assim, né? As redes sociais, hoje muita gente não usava, hoje em dia todo mundo só usa praticamente isso, o WhatsApp. sim. Praticamente os nossos pais, avós não usavam WhatsApp. Hoje em dia todo mundo está conectado. Então, assim, é uma transição que a gente vai ter que ter, fazendo analogia, mais autoescola. Você vai ter mais gente ensinando a dirigir. Então, foi A o que o escola Rafael para falou, pô, toda a vai ter, vida. os professores vão ter que ser a ponte disso aí, né, dessa É. orientação, porque senão é preocupante você ver e num ponto que a gente está falando hoje aqui, que é do ensino, por exemplo, né? Você pegar Sim. um professor, uma professor que use o chat GPT para fazer o seu conhecimento disso é muito arriscado. Vocês mencionaram duas coisas bem importantes. O Alex falou da intuição do profissional. Eu acho que é a diferença da máquina do profissional. Se você for pensar o seguinte, o ser humano, ele é uma máquina. Claro, você pode ter uma visão mais religiosa, uma visão mais evolutiva, mas ele é uma máquina que foi gerada ao longo de milhões de anos. Então, ele é um organismo. Enquanto você tem ali um mecanismo que trabalha com um modelo de linguagem super limitado. Não tem subconsciente, inconsciente, não tem nuance cultural. Então não é uma pessoa. Então Uhum, a substituição do ser humano é que assim, o que for automatizado, que a IA faz melhor que a gente, vai ser substituído. Né? Se você fosse um dentista só para lhe dizer usa isso ou usa aquilo, você seria substituído. Mas o uhum, dentista é um dos que mais vai demorar, porque o dentista ele tem uma obra de engenharia que é feita dentro da boca. Né? Não aham, estou falando só da parte de execução, tem todo o diagnóstico, obviamente, mas é muito difícil a gente, né, as nossas gerações, verem isso acontecendo. Olha, eu fui num consultório que era uma máquina apenas que estava me atendendo e ela fez o meu dente, minha extração. Não tem como você pensar isso num cenário em curto prazo. Então, a intuição por ser um organismo. E tu falou do carro, eu acho que essa analogia serve também para as IAs. Você não precisa ter a primeiro, ou você vai começar a utilizar uma ferramenta que ela é limitada.
Daqui a 10, 15, 20 anos, a gente não tem nem noção de onde ela vai chegar. Porque no ano que vem ela já é melhor. Agora, o quanto que a gente usa mesmo dessa tecnologia como um profissional, como pessoa? 2%, 3% que ela é capaz? A gente não faz programação, a gente não lida com a parte, né, de construção dessas ferramentas. Então, você não precisa do melhor carro se você só vai na academia, só vai trabalhar. Você precisa ter um certo conforto e segurança para utilizar, né? É ser bom de usar e você ter confiança no que você está fazendo. Eu acho que é uma boa analogia para você pensar o que você vai conseguir com inteligência artificial. Você não vai dar um salto. Olha, eu não fazia isso, mas agora eu sou um grande profissional porque a IA me levou para lá. Não, você vai melhorar a sua prática com os pequenos acréscimos do que ela te permite. E Hum, ela trabalha em meios digitais. Então, o que você faz que funciona com meio digital? Um escaneamento ele melhora com a inteligência artificial do próprio scanner. Uma escova de dente funciona hoje, você pode usar um aplicativo para ver a força de escovação, áreas que você utilizou, com um certo toque de inteligência artificial. Os sistemas de radiologia, a detecção automatizada de lesões, daqui a pouco você vai poder escanear o paciente e ele sugerir áreas em que você tem que fazer uma análise clínica melhor de áreas potenciais de lesões. Então, o bom profissional, ele vai se aperfeiçoar, ele vai usar isso como um potencializador. Os profissionais ruins, que infelizmente a gente vê uma proliferação desses, eles vão usar como muleta, como um corta-caminho, como um túnel para chegar num lucro mais rápido, oferecer alguma coisa mais gourmetizada. Faz parte. A tecnologia ela também pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. A gente tem que, eu acho que, falar sobre isso até para incentivar as pessoas também a isso. aprenderem essa questão do raciocínio crítico sobre o uso. E na prótese, você falou aí dos usos, por exemplo, quando você vai lá, pega um preparo ou um implante, enfim, que o cadista vai fazer o desenho lá, é gerado por uma IA, vamos dizer assim. Você Sim, gera o dele, mas o cara tem que. Ele normalmente ajusta. Então, é o que a isso. gente já falamos em outros oculocasts aqui disso. O cadista, o dente é gerado, mas ele precisa ajustar a oclusão. Tem que baixar uma cúspide ali, né, personalizar uma guia de desoclusão. Isso precisa do ser humano. A IA ainda não, né, não faz isso tudo sozinho. Então, a gente usa um pouco da IA em alguns pontos, mas como o Alex falou nesse ponto da intuição, né? Eu falo nesse ponto da visão, né, dinâmica das coisas que eu acho que demora um tempo ainda para a máquina entender essa questão. Estou falando aqui da prótese e da oclusão, né? Mas em outras áreas também. Dentro da oclusão, por exemplo, se você joga num programa, planeja um caso todo digital, né? E a máquina te ajuda no sentido de uma projeção da onde aquilo ali vai encaixar. Um exemplo, né? Uhum. Só pegando esse como um exemplo. Hum? O que que eu acho que a coisa, assim, nesse sentido do não humano, vai ser uma coisa muito complicada. Pode ter, não é para eu não vou ver isso. Com certeza meus netos talvez vejam, mas eu não vou ver. Eu tenho certeza. Mas assim, a máquina projeta, ela faz o projeto para você, ela te imprime ou fresa aquilo ali e vem do laboratório para você colocar na boca. Nunca, nunca, por mais precisa que seja a máquina, por melhor que seja o seu escaneamento, por melhor que seja o seu laboratório, você vai colocar aquilo ali e não vai ter nenhuma adequação para fazer. Entendeu? E aí, a hora do ajuste fino, que é a hora que você vai personalizar, aí entra a persona, né? Você vai personalizar o seu projeto em boca, depende de um treinamento, de uma percepção tátil, feeling, interação com o paciente, para sentir como ele percebe aquilo na boca. É muita nuance, é muita variante, é muito viés, né, Uhum. nessa história toda, para você achar realmente, como algumas pessoas às vezes querem vender na internet, que você vai fazer tudo digital. Olha, eu sou full digital, eu faço, vai vir do laboratório, você coloca na boca e não vai ter nem ajuste, Sim, né? E as pessoas querem vender isso. Puxando sim. agora para um pouquinho da oclusão, né? Isso não existe. Um caso aconteceu. Ah, legal, que bom. Olha, que maravilha, vai soltar fogos de artifício ali na janela ali. Que não precisa, realmente todos os contatos estavam lá marcadinhos, como estava lá no computador. Mas esse, Alex, é o problema. Às vezes eu escutei já o cara falando, faço tudo no digital
não precisa ajustar. Se você olhar na foto lá, está em infraoclusão. Mas é isso, é isso, é isso. Infraoclusão, cara, então É não isso, está em porque a pessoa não função. sabe Ela ajustar. não, É por isso que eu. não, e a pessoa não, o paciente não sente, ele morde. Tá alto, Isso. tá não, tá ótimo, então Isso, tá ótimo, não isso é tá tocando. a questão justamente que eu estou colocando é essa, quer dizer, o profissional ele não está preparado, Sim, ele isso. não tem preparo, por isso que Aham, ele acha que a coisa foi tá ótimo. sensacional. Como Isso. você vê casos postados na internet, de profissionais até, às vezes até professores mesmo. Você olha, o cara mostrando uma coisa que quem tem experiência diagnóstica que eu adquiri durante a minha vida dentro da reabilitação oral e do ensino da oclusão, que isso é uma coisa que são 40 anos de profissão que eu estou fazendo esse ano, e como clínico e professor, porque sempre a minha clínica foi a parte mais forte da minha vida, eu olho o caso assim na internet, pela foto, eu já falo, meu Deus do céu, essa pessoa não tem, ela não vê. O nome disso é cegueira diagnóstica. A pessoa não vê. Ela está colocando o negócio com o maior orgulho do mundo, porque ninguém posta o esqueleto que tem dentro do armário, não é? Ele posta uma coisa que ele acha que é sensacional, e você olha aquilo, meu Deus do céu, sabe? E achando que aquilo ali é maravilhoso. Então, essa ignorância funcional que a gente tem na profissão, que é endêmica, quer dizer, é uma coisa que é Sim, generalizada, a quantidade de gente completamente ignorante em relação à fisiologia do sistema. Completamente. É sim. um técnico. Aprendeu a preparar, moldar, cimentar e ajustar perguntando se está alto, e quando o paciente para de dizer que está alto, está bom. Uhum. Entendeu? Então, assim, isso é a realidade da grande maioria. Infelizmente. Então, imagine essa grande maioria usando a máquina para compensar suas deficiências, quando ela, na realidade, vai potencializar as deficiências que ela tem. Não é? Porque quem trabalha mal no analógico vai trabalhar pior no digital, isso é fato. É Entendeu? verdade. Então, assim, é isso que eu digo. Então, a gente tem que usar, por isso que eu te perguntei no início, e achei ótima a tua resposta, é começar devagar, é começar agregando o conhecimento que você tem, compartilhando aquilo com aquela máquina para ver o que que aquela máquina pode te dar de benefício no seu dia a dia do básico, né? E aí vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo até que chegar num ponto que realmente a coisa vá para uma outra estratosfera aí. Mas Estava falando, Alex. se você pensar que deixa eu só concluir esse meu raciocínio que eu vou terminar me esquecendo. Desculpa aí, Rafael. E Tranquilo? a gente interrompendo o convidado. Não, mas é para pegar o que o Alex falou, junta um pouco dessa questão do medo e do receio que as pessoas têm. Como o Alex falou, tenho muito medo, tenho isso. E quando eu dou aula de digital, as pessoas têm esse mesmo receio. Né, e quer comprar logo um scanner. Eu quero comprar um scanner, um software impressora, ou seja, não sabe, e o que o Rafael falou é excelente para IA, é a mesma coisa que eu falo para o digital. Primeiro, usa o fluxo digital, com as parcerias. Vai um cara escanear no seu consultório, você manda o paciente, e depois que você conhecer o fluxo, você vê o que você precisa para aquilo. Né? Eu estou fazendo isso, estou comentando isso para fazer analogia do que o Rafael falou. Então, assim, as pessoas às vezes ficam desesperadas, eu não uso o chat GPT, e agora eu vou. Não, como é que você trabalha? Não, eu leio os artigos, eu estudo, eu atendo, eu Segue faço. funcionando isso. Está funcionando. O chat não vai melhorar, ele vai otimizar, ele vai agilizar, vai acelerar, como o digital faz. Então, eu moldo muito bem com silicone, coloco o fio lá, não tem problema algum. Então, se você já faz isso muito bem e não quer ser mais rápido, continua fazendo. Não precisa passar para o digital. O digital, ele agiliza, mas ele não existe um escaneamento melhor que uma excelente moldagem. Né? Se você faz uma excelente moldagem com fio, um material adequado, você pode usar o scanner mais moderno do mundo, ele no máximo vai ficar igual. Ele não ultrapassa. E pegando o exemplo do Alex, é bom ter medo. Porque o profissional que tem medo da tecnologia, mas assim, claro, obviamente, né? Estou bloqueado, não consigo dar um passo e estou estagnado. Não é o caso dele. Hum. Ele tem um receio, porque ele vai trabalhar com essa ferramenta de uma forma responsável, de uma forma Uhum. ética, de uma forma crítica, porque ele tem receio sobre aquilo. O profissional que não tiver receio, ele vai fazer o que tiver que fazer. Ele vai pular todas as etapas, ele vai buscar os atalhos, ele vai fazer.
achar que aquilo vai elevar ele, a tecnologia vai elevar Uhum. ele a um outro status Isso. profissional, e aí você tem os problemas. Quando vocês estão falando, para mim está muito claro assim, ou está ressoando a questão do ensino. O papel do professor, mas o desafio dessa pessoa, dessas pessoas. Porque são pessoas que também têm receio com tecnologia, também têm dificuldade, né, de comunicação com as novas gerações. Então tá lá o rapazinho de 20 anos com o celular na mão, colado e mexendo na inteligência artificial, e tal professor de 50, 60 anos sem utilizar isso, com as mesmas aulas de sempre, procurando fazer um ensino parecido com o que ele fazia e não sabendo por que que aquilo não dá mais certo. Uhum. Então, é um desafio muito grande para quem trabalha na educação, porque vocês mencionaram isso, e para mim a conclusão não é a conclusão, mas me lembra algo que eu já tinha refletido sobre. A sensação que dá é que as novas gerações de dentistas não sabem nem mais o básico. Então, o básico está cada vez mais básico. Então, se você fazer uma questão complexa sobre diversas coisas que estão em relação com o diagnóstico, terminando com o plano, hoje você tem que perguntar o cantinho do pouquinho, aos pouquinhos. A letra A pergunta só isso, a letra B só aquilo, porque senão você tem dificuldade de desenvolver um raciocínio. Com inteligência artificial, isso pode ir para um lado muito pior, né? Então, se você pede um trabalho para o seu aluno e coloca lá no sistema da digital e eu vou revisar depois, se antes ele era copiado do Google ou copiado do colega que fez o semestre anterior, hoje ele é feito por uma inteligência artificial. E o da inteligência artificial tá bom. Você vai Uhum. ler e vai dizer assim, isso aqui tem coerência. Você ainda vai ter que dar 10 para essa pessoa. Então, é um cenário muito desafiador para quem está no ensino, porque as Eu pessoas acho que não é isso querem mais aprender da mesma na forma. realidade, foi isso que eu falei no início e vou voltar a repetir porque para afirmar bem isso. Eu acho que se no ensino da odontologia universitária, quer dizer, no básico, não se modificar profundamente a forma de conduzir isso, eu acho que a gente vai assim, quando a gente acha que o buraco já chegou no fundo, É né? mais. Que a gente olha a odontologia de uma maneira geral, com 600 milhões de faculdades de odontologia no Brasil, formando a rodo e naquela base, Sim, né? E fora os valores das pessoas e fora as loucuras que você vê na internet, as mutilações, os absurdos, as invencionices de odontologias que mexem com o fígado do não sei do quê, enfim. Então, assim, quando você vê isso tudo e somado a uma ferramenta maravilhosa, quero deixar isso bem claro, que eu não tenho o menor preconceito contra, eu acho que toda tecnologia é bem-vinda, só que eu acho que se não houver uma reformulação na forma de conduzir isso no ensino universitário, a gente está arriscado o buraco ainda ser bem mais fundo do que a gente imaginava que ele seria, entendeu? Porque, assim, se já formam mal, se- assim, tendo que fazer trabalhos, tendo que ler artigos, você imagina o cara não fazendo mais nada disso, além de tudo que não é colocado de uma maneira geral. Então, Agora, eu acho isso, que essa reestruturação sim. da grade curricular mesmo, inserirem coisas para realmente educar o aluno de como saber usar essa ferramenta, entendeu? Eu acho que isso falta, né? um ponto que aí eu entro sempre que se discute processo ensino-aprendizagem, a maioria das vezes, apesar de o discurso ser focado no aluno e no professor, muitas vezes quem sofre mais é o professor, Com né? certeza. Que o professor, pronto, o Rafael falou aí, pô, você está lá com os slides, tudo, e o cara está no chat GPT, mas vamos lá. Aí eu vou para o chat GPT, ou então eu vou para os games, como a gente já faz hoje, disputa, tal, 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 foi aquele negócio. Cara, mas não tem como é, ele aprender se ele não parar em algum momento e estudar e ler. Então, assim, Exato. eu acho que o foco muitas vezes na discussão perde, se perde um pouco em não centrar mais no aluno, né? Um aluno, porque assim, vamos usar o chat GPT, vamos usar o chat GPT, né? Vai lá, faz uma busca, ele faz tudo, a gente orienta. Ele tem que, para ele tirar aquilo da cabeça dele, para executar no paciente, ele tem que estudar aquilo. Não tem o que fazer, ou ele Então, vai vocês podiam, estudar.
você podia implantar na sua faculdade uma coisa que tinha na minha escola, né? Estudou, junto comigo estudou a Cleópatra, o Tutancâmon. Quer dizer, O se Black. chamava estudo dirigido. O Tudo que que dirigido. significa estudo dirigido? A turma era reunida e estudava, ensinava-se a estudar, porque isso aí vai ter que Sim, mudar, mas Alex, entendeu? mas O essa é a professor lá dentro dificuldade. ensinando meu filho, vai você estudar. É que nem Pois é. escola. Mas aí se eu passo, por exemplo, vamos lá, pessoal, estudar. Professor, vamos estudar o quê? Ó, vou te passar É esse treinamento. PDF aqui para vocês estudarem. O cara vai gerar o PDF, vai jogar o PDF dentro do chat GPT, Não, não vai, porque ele não vai ter vai. celular nenhum. Você tira todos os eletrônicos da É, sala, aí você, como é coloca o os artigos na professor, frente, o entendeu? Rafael E falou, vambora. ah, o professor é ultrapassado, você é o professor ultrapassado, o cara que não vê a tecnologia. É o Se que eu você falo, é passa, como o Rafael falou, se Computador. eu, se eu passo hoje, pessoal, vou passar 5 artigos para vocês lerem. Eles vão me responder em 5 minutos, porque eles vão pegar esse PDF, jogar no chat GPT, pedir um resumo crítico daquilo, me manda e vai vir ótimo, né? O Ah, chat vai fazer. Agora, é isso que eu falo. O desafio será muito grande, porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mais imediatistas, quer coisa menos rápida. atenção. Menos E, capacidade de manter atenção. e E tem isso, aí um ponto que tem a ver com uma parte cultural, né? A gente entra na odontologia, e eu vou colocar a gente para não dizer que são sempre os outros, né? Mas a gente pensa muito no como faço isso, como eu faço aquilo, como ganhar dinheiro, como tratar um paciente, como cimentar uma peça, como fazer um diagnóstico. E muito pouco, né, no porquê, no que, no porquê, no que, no porquê. E é muito difícil você incutir na cabeça das pessoas essa importância. Então fica quase numa jornada. Óbvio que existe as disciplinas de metodologia da pesquisa, metodologia do aprendizado, que estão lá no início, a galera não gosta, a parte de social, ninguém quer saber, essa parte. Psicologia, isso é importante, vamos passar logo essa parte, vamos lá fazer os preparos, vamos lá restaurar dente. É difícil você tirar isso, né, do aspecto cultural de quem entra no curso. E aí o professor fica quase naquela jornada ali individual. Bom, então eu vou ser a pessoa que. Eu faço muito isso, né? Eu falo de mídia social, eu estou falando de inteligência artificial agora, eu gosto de fazer aulas de pensamento crítico, mas é uma ou outra, porque logo na sequência eu tenho que falar sobre cerâmica odontológica, eu tenho que falar sobre pois é. preparo dental. Então, porque é aquilo ali que ele está querendo aprender. Uma Uhum, aula é aceita, uma disciplina inteira disso não. Então, exato. você tá sempre, parece que, correndo atrás, né, do prejuízo. Poxa, eu não consigo mais fazer que os caras aprendam direito, eu não consigo mais fazer que os caras leiam, eu não consigo fazer que os caras tenham atenção, né? E a tecnologia, por esse lado, ela é boa, mas ela também atrapalha muito. Esse pegando o gancho, Rafael, nisso aí, você imagina a gente que dá aula em oclusão, na área de oclusão, que é pura fisiologia, Sim, neuroanatomia, misturado com sim. fisiologia, com biomecânica. Então, assim, o cara, ele, como você falou, ele quer saber qual a cerâmica que ele vai usar, qual o preparo que ele usa, tal. Uhum. Mas, sim, o que a gente talvez, o Alex talvez concorde comigo, assim, nos cursos de imersão, é mais fácil a gente passar isso. O cara está indo para aquilo, ele já teve problema na vida dele inteira, ele está querendo Exato. safar daquilo, então é mais fácil, porque o cara está ali centrado, como você falou, atenção naquilo, ele para, raciocina, pergunta, é outro nível Está de. num contexto de prática já, profissional, Isso, de exato, sofrimento. No outro está no contexto de, ó, isso vai acontecer, vai isso vai ser acontecer. importante, esse conhecimento ele é genuíno e válido, mas assim não Isso. está tão contextualizado muitas E vezes, eu né? fico me colocando assim, e a gente passou por isso, você vê anatomia lá no primeiro semestre. O cara vai lá, você aprende fisiologia, vai, estuda aquilo ali. Quando você vai precisar disso depois, é que você vai dar valor que já passou. Então, se Uhum. você não pega um professor que lá na frente faça uma revisão boa disso aí, o cara sai sem saber nada, porque um ponto que a gente falou, quando você fala de oclusão, né, um professor que não tem formação na fisiologia, na anatomia, ele vai copiar e colar dos livros. E aí o livro vai falar, quando você fala de oclusão, DVO, DVR, RC, né, Uhum. aqueles conceitos já estabelecidos.
né? E eu acho que até um ponto que a gente poderia tocar aqui nesse meio que no final do, do bate-papo, isso, esse problema não só na aprendizagem, como também no ensino. Você pegar professores que a gente vai ter muito disso aí, né? Principalmente na área da oclusão, e falando especificamente disso, que não tem um entendimento fisiológico na área e vai usar a inteligência artificial para isso. Sim. Especialmente num contexto de universidades, eu vou falar que são as privadas, mas ali você tem um professor que muitas vezes tem que dar aula de cinco ou seis Isso, conteúdos, né? Cinco ou seis disciplinas, exatamente. cinco ou seis áreas, e ele fala o que ele é possível. Então, ele precisa entregar uma aula, que é estar na frente de uma turma por um Uhum, determinado tempo e falar sobre um assunto. Pô, é óbvio que ele vai recorrer a isso, né? Se ele não tem uma formação na área, uma atuação na área. E aí, então, como é que se convence uma universidade? Até nas públicas é difícil você ter um professor de oclusão apenas com a isso. formação na área. Normalmente Uhum, é o que acontece aqui, alguém da exato. horta e alguém da prótese. Aí você vai num cenário que é o principal fonte de novos dentistas, são as universidades privadas. Você tem um corpo docente muito enxuto, não é muito bem remunerado em geral, e essa pessoa tem que fazer das tripas coração para participar desse processo de aprendizagem. Então, Uhum, eu acho difícil. Essas disciplinas novas, assim, novas em termos de estarem dentro do currículo como uma disciplina sozinha. uhum, Elas sempre estiveram ali, né? Mas elas vão sofrer um pouco mais. Quando você faz uma enquete com ex-alunos, a gente fez isso na reforma curricular. Quais conteúdos você acha, ou disciplinas, que a gente deveria incluir aqui? O que aparece, sabe o que que é? Marketing, gestão de negócio, né? Como me posicionar como um bom profissional, porque é o que eles estão vendo agora, que estão há 2, 3 anos no mercado, 5 anos no máximo, como a necessidade deles. Eles entendem que eles serão ótimos profissionais se eles souberem. É claro que tem que fazer gestão, marketing e posicionamento, é óbvio que isso é importante, mas eles acreditam que aquilo ali é o principal para eles, logo que eles se formarem. uhum, Como é que você vai colocar, né, que a parte da oclusão, de fisiologia, de biomecânica é dos pilares, né, do entendimento dessa área. Muito complexo, num cenário que a gente está acostumado a fazer o ensino mais ou menos da mesma forma. Você faz reformas curriculares, mas você continua com os mesmos professores e com as mesmas culturas, parece, dentro do ambiente Eu acho que universitário. o problema, o cerne da questão é a quantidade de universidades e a quantidade de professor que você tem que formar para botar nessas universidades e a que preço são formados esses professores. Então, eu acho que, infelizmente, a realidade é essa, a gente tem isso. Acho que isso vai ter essa. O cara não tem, ele não sabe, ele vai chegar e vai perguntar e vai montar uma aula baseado no que o computador está dizendo para ele ali. E não vai ser questionado, porque não pode ser questionado, porque também não vai saber responder, entendeu? Então, eu acho que é todo um jogo que eu estou te falando, que eu acho que é o perigo disso tudo, né? Que a gente corre muito sério e que já está pagando um pouco caro por isso nas gerações mais jovens, que é essa questão da ansiedade, do imediatismo, da falta de resiliência, dificuldade, não é? Só buscar atalho para poder fazer rapidinho e ganhar logo muito dinheiro, né? Porque eu tenho que fazer meu primeiro milhão com 18 anos de idade. Então, isso tudo é o que está vindo junto com isso que é o avanço tecnológico. Não está sendo bem administrado pelos seres humanos, eu acredito. Eu acho que a É, gente não está sabendo administrar a evolução tecnológica de uma maneira saudável. Eu acho que isso ainda a gente talvez ainda tenha que sofrer bastante para isso na minha ótica, tá? Pode ser que eu seja uhum, assim, esteja sendo um pouco fatalista, mas eu acho que a gente vai ter que sofrer bastante ainda até isso colapsar e as pessoas se darem conta de que elas têm que ter uma independência intelectual, elas têm que ter um discernimento, uma busca pelo conhecimento independente de uma máquina, sabe? É o que eu penso. Eu, quando falo na aula, que no final da minha aula, eu coloco um QR Code com todos os artigos que eu selecionei, assim, os últimos, melhores, os que estão na aula, alguns que não estão na aula, e coloco esses artigos ali. E falo para eles irem lá, vai para uma página no Dropbox para eles terem os PDFs para poder ler depois. Eu tenho um amigo meu, que eu não vou falar quem é, que é uma pessoa muito conhecida, que fala assim: eu não faço isso porque ninguém lê. O que eu falo é o seguinte:
me procura, me peça os Ele artigos falou no depois. Oculocast já. Falou, Sei né? até quem Me é. peçam os artigos depois da aula que eu mando para Aham. vocês. Aí ele falou, sabe, Alexandre, quantos me pedem? Nenhum. Ninguém me pede. Mas eu tenho a esperança, eu falei para ele, eu sou igual o Ariano Suassuna, eu sou um realista esperançoso. Então eu espero que um dia o cara tá lá, vou abrir lá porque eu tenho lá para ler, né? Então eu espero que isso aconteça, porque eu estimulo isso. Eu digo para eles o seguinte: a coisa mais preciosa de um ser humano é a independência intelectual, a liberdade de pensamento intelectual individual. Se você não lê de forma independente, você vira refém de quem você ouve falar aqui na frente. Porque tudo que essa pessoa falar vai ser uma verdade para você. E eu trago essa analogia para a inteligência artificial, sabe? Se a pessoa não tem independência intelectual, se ela não formou um arsenal independente através do estudo, do aprofundamento prático, todo o trabalho independente de qualquer outra coisa, a não ser dela própria, quando a máquina diz para ela o que ela tem que fazer, ela não vai questionar. Quando eu digo na frente dos meus alunos o que, que eu acho que é o correto, eles não vão me questionar. Uhum. Entende? Porque eles não têm independência intelectual. Então, eu acho que esse talvez seja. Eu quero até finalizar a minha colocação em relação a isso. Volto a dizer, eu acho a tecnologia fantástica, eu acho que ajuda milhões de pessoas pelo mundo de várias formas incríveis, né? Acho que vai ajudar muito a nossa profissão, já está ajudando, já evoluímos muito e acho que ainda vai evoluir. Amei quando você falou, comecem pelo início, sabe? Comecem devagar, não já sai querendo ser o papa do negócio. Uhum. Acho que temos que entender essa tecnologia sim, né? E é isso, eu penso, é a minha maneira de pensar em relação a essa coisa toda, entendeu? Eu não sei se você concorda comigo, Rafael. Eu concordo muito contigo. Eu acho que tu trouxe um ponto que eu acho que é bem relevante sobre geração. Tu mencionou a sua geração, mas as gerações que estão no meio. Vamos pegar a mais antiga, o pessoal que já está na terceira idade, e o pessoal que está bem jovenzinho ali, no máximo 20 anos. Esses dois vão ser os mais afetados, ao meu ver. Os mais velhos como as principais vítimas, tem dificuldade de discernir se as coisas são verdade ou não sabe muito bem como é que funciona a tecnologia, então eles vão tomar golpe, eles vão receber fake news, etc. Os mais jovens, eles vão ser muito influenciados, porque eles também serão, além de vítimas, eles também serão culpados do uso dessa tecnologia de uma forma inapropriada. A geração do meio, as gerações do meio, elas vão ter essa responsabilidade, de alguma forma ou de outra, fazer essa conexão. Não é fácil, mas eu entendo o seguinte: quando eu vou fazer analogia com redes sociais, quando surgiram as redes sociais, na odontologia de forma geral, eu não sei como é que vocês atuavam, mas eu gostava de rede social, não usava Eu e também. achava que era uma baita perda de tempo. Falei, achava, inclusive, que não era lugar para dentista. Então, eu nunca tive Facebook, por exemplo, e eu fui ter o Instagram em 2017. Quando eu entrei no Instagram, eu percebi o seguinte: existe uma odontologia sendo feita aqui que eu não conhecia. E eu deixei esse espaço aqui ser permeado e dominado por pessoas que talvez não tinham tanta responsabilidade com o que faziam, mas elas tinham um caminho aberto para utilizarem. Por quê? Porque a gente no meio acadêmico, os bons profissionais diziam que não era para gente. Então, essas pessoas hoje são as referências das novas gerações de dentistas. Não é mais o professor, não é mais os mestres do passado. A gente vai deixar a mesma coisa acontecer com a inteligência artificial? Não, não vamos usar, isso é uma coisa muito complicada. Você vai deixar para os aproveitadores um caminho, uma avenida para usar essa tecnologia de uma forma inapropriada, ou talvez não da melhor forma possível. Então, a reflexão sobre o uso crítico, ela tem que estar presente, porque é uma revolução inevitável da inteligência artificial. O meio acadêmico, as pessoas estão instrumentalizadas para fazer esse tipo de discussão crítica. Talvez a gente não consiga em todos os alunos, mas a gente vai conseguir em alguns. É que nem o seu Dropbox. Eu tenho absoluta confiança que uma ou outra pessoa, a cada aula, dá uma olhadinha num artigo ou outro. Ao pedir para o aluno entrar em contato com ele, você cria um certo obstáculo. Eu até entendo o ponto de vista dele. Ó, se a pessoa quer mesmo, ela vai me escrever. Mas você facilita o processo ao usar o QR Code. A minha ideia com falar sobre esse tema de IA é facilitar o processo, as pessoas entenderem que
Tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Tem desafios, mas tem oportunidades. E é importante a gente falar sobre isso para não deixar essas avenidas tão abertas assim para os aproveitadores, porque eles vão estar lá e vão usar. Concordo plenamente com você. Eu acho que esse ponto é bem importante. Se a gente pensar a IA como uma ferramenta, são possíveis várias analogias, como a gente já fez aqui, né, inúmeras. Então, como o Rafael falou, ele falou da rede social, mas o próprio uso do celular, né, Uhum. as mudanças que foram tendo, o uso do computador, do tablet, enfim, né, as Internet. tecnologias que vão surgindo, elas vão deixando a gente meio desconfiados e meio receosos, mas é um caminho sem volta, não tem como você falar, né, hoje em dia em tecnologia, que, como o Rafael falou, está dentro de onde a gente trabalha, tanto no consultório quanto na universidade. Tem a tecnologia. Não tem como não ter o uso de uma inteligência artificial, né? Agora, o que cabe a nós, como profissionais, né, como formadores de opinião, como professores, é isso: é passar essa informação para o aluno, para o dentista, para quem queira utilizar, que ela não cria conhecimento, né? Que ela não forma dentista, né? Ela Uhum. agiliza processos, ela facilita seu texto, seu resumo, melhora seu texto, analisa um artigo para você, como o Rafael falou. O dentista hoje reclama, eu não sei pegar um artigo e ler. Então, assim, começa fazendo, usa a inteligência para isso. Pega esse artigo, joga o artigo lá e pergunta qual o resultado relacionado desse artigo com minha prática clínica, eu atuo nisso, tal, tal, assim. E o artigo, o ChatGPT já faz isso muito bem, né? Eu estou numa dúvida se esse trabalho é bom, cara, quais as limitações? Vai dizer lá, ó, foi um estudo experimental, não teve grupo controle. Aí, lógico, o cara vai ter que ter um pouco de entendimento disso, mas Tem são que ter. ferramentas, exato, vai ter que ter, mas ele é para ter tido, né? Na faculdade ele teve Mínimo, né? metodologia, É, alguma coisa, um mínimo lá, ele saber o que é um grupo controle, né? E um grupo experimental, então saber que um estudo não tenha grupo controle já é um estudo que tem uma séria limitação, mas são ferramentas que eu brinco às vezes com alguns colegas que falam, ah, você agora só quer saber do digital? Eu digo, não, não quer que só quer saber do digital. Eu já uso um fluxo digital que já entrou na minha rotina diária. Então, assim, é como você tá andando num automóvel hoje, querer voltar para um automóvel dos anos 20, né? Então, assim, não é que o outro seja melhor, melhor, mas eu faço mais rápido. Então não é porque não sei com quem foi que eu comentei esses dias que se fala, assim que surgiu o scanner, os caras falam, as moldeiras vão virar, vão jogar no lixo as moldeiras. E hoje em dia as pessoas usam scanner para scanner, escaneia o desdentado e faz uma moldeira individual impressa para fazer uma moldagem funcional naquele paciente. Então, assim, não é que as coisas vão desaparecer, mas você vai agilizar processos, né? Eu vejo a inteligência artificial como uma facilitadora e muito bom. Agora, com os perigos que a gente falou aqui, que você colocar uma máquina na mão de quem não sabe usar, ou na mão de quem sabe usar de forma perigosa, né? Manipular as pessoas, alguma coisa, esse eu acho que é um perigo grande. acho que foram bons os argumentos aqui, os pontos que levantaram. É uma tecnologia importante, poderosa, e por isso mesmo ela tem que ser vista com um certo ceticismo, com um certo receio, né, dando os pequenos passos. Se ninguém ensinar as gerações novas a utilizarem, vão ser os YouTubers, vão ser talvez eles mesmos utilizando entre eles, e aí você não tem a reflexão, o filtro de quem passou por experiências anteriores. Então, acho que a gente conseguiu aqui abordar a temática de um ponto de vista assim que tanto uma influência tanto profissional que ela vai ter quanto na vida pessoal, no dia a dia. As informações estão aí circulando, elas vão continuar numa velocidade cada vez maior. Como que você lida com tanta coisa, né? A inteligência artificial é uma forma de te ajudar, Uhum. se bem usada. Porque se mal usada, ela atrapalha ainda mais esse processo. Eu não lembro, então, para a gente concluir aqui, eu acho que não sei se um de vocês lembram quem exatamente, não sei se foi o Elon Musk ou foi alguns que estavam preocupados com o avanço
da tecnologia, da IA, e aí ninguém sabe também se é mercado ou não, mas eu não lembro de algo que foi lançado tecnologicamente que gerou tanta preocupação da comunidade em geral como a inteligência artificial, né? Eles até propuseram assim. E tem uma entrevistadora famosíssima, inglesa, que ela deu uma entrevista recente dizendo que as escolas onde estão os filhos dos milionários, da elite do mundo e tal, nenhuma delas permite o uso de telefone celular Pois é. durante todo o período escolar. Nenhuma permite, porque a formação da intelectualidade, porque eles é que vão comandar o mundo, segundo eles, aquela coisa Ah, mesmo eu da vi isso aí. sociedade. Eu Então, na vi isso aí. realidade, não permitem. Então, você vê quem é que usa, quem é que fica com a cara enfiada o dia inteiro no celular? As massas, né? Então assim, tudo isso por trás sempre tem, assim, eu acredito, não é a teoria da conspiração, mas eu acredito que sempre tenha um plano maior de controle, né? De uma certa forma, do que você pensa, do que você gosta, do que você quer consumir, porque até isso eles conseguem trabalhar subliminarmente, né? Sim. Fazer você desejar coisas que Influência é muito você forte. não desejaria. Então, é tudo muito. A gente está vivendo literalmente um Big Brother gigantesco, né? Onde a gente acha que a gente tem opinião, mas na realidade botaram na cabeça da gente essa opinião, né? A gente acha que a gente tem vontade, mas na realidade colocaram na cabeça da gente essa vontade, tudo de uma forma muito bem estudada, Uhum. subliminarmente. Então, é isso aí. Quando eu digo que eu me assusto um pouco com esse mundo, né? É porque é uma coisa muito doida. Se você for Mas é mesmo assustador. ampliar a tua percepção do que está acontecendo, independente da beleza que é, o avanço e tudo isso, mas você vê que por trás disso também tem uma coisa bastante poderosa de controle, né? E é uma coisa que a gente tem que pensar também, tem que não deixar o cérebro amortecer, você tem que raciocinar e refletir e questionar, né, sobre essas coisas. Então, a gente já está no nosso tempo aqui, e eu achei o papo incrível, passou rápido demais até. É sempre os nossos convidados, sempre acontece isso. Eu queria que você, Rafael, depois o Gus faz as considerações finais, eu vou me despedir por aqui, te agradecer enormemente pela tua participação. Eu fiquei bem mais tranquilo, assim, de uma certa forma, com relação a algumas coisas, porque eu acho que pessoas como você, que são professores de formação sérios e formadores de opinião com responsabilidade, cabe a você, que é jovem, fazer isso, sabe? Educar essas crianças aí, tentar divulgar essa tua percepção em relação à inteligência artificial, como você tem feito, de uma maneira responsável, aplicável, que ajude efetivamente pessoas, né? Principalmente as pessoas que têm menos acesso. Eu acho que a acessibilidade é uma coisa muito importante para, né, expandir a mente. Eu acho que isso é uma coisa que pode trazer. E eu queria te pedir é, antes do Gustavo finalizar o podcast, que você deixasse uma mensagem. A gente sempre pede isso, uma mensagem para essas gerações aí que estão vindo. Não é conselho, porque conselho é uma coisa meio prepotente, mas assim, uma mensagem em relação a isso que está aí, essa ferramenta que é a inteligência artificial. Perfeito. Já te agradecendo também, Alexandre e Gustavo, pela possibilidade, pelo convite, o papo foi excelente. É bom também falar com pessoas que têm outras experiências e que trazem essas questões, né? É porque a inteligência artificial ela vai permear tudo, ela já está permeando tudo. A gente liga a TV, tem inteligência artificial, a gente mexe no celular, tem inteligência artificial, dentro da clínica odontológica já tem e vai ter ainda mais clínica artificial. Para essas novas gerações, eu acho que é muito importante um pilar central, que é você ainda ser o especialista. Certo? Você não vai ser substituído por uma IA se você for especialista. Se a IA for especialista, você vai ser substituído. Então, a mensagem que eu deixo é a mesma mensagem que eu deixo no fim das minhas aulas, das minhas palestras sobre isso, que a vida está mais complexa, está tudo mais difícil. Se você for pegar o que tinha de tecnologia no passado e o que tem hoje, é muito mais complexo. É mais complicado você ser dentista, é mais complicado você ser pai, é mais complicado você ser professor, é mais complicado você ser aluno também. Então, ao usar tecnologias, e a inteligência artificial é uma dessas tecnologias poderosas, que elas vão estar na sua mão, é importante que você continue com o controle dela,
nas suas mãos. Assim você não vai ter tanto problema. Assim você consegue manter ela nas suas rédeas e ela ser uma ferramenta do seu desenvolvimento como profissional. E não ela vai ser a alavanca que vai fazer você um grande dentista. Grandes dentistas, grandes profissionais vão usar a tecnologia com responsabilidade. E é isso que eu acho que a gente poderia fomentar. E é, a gente ainda vai formar grandes profissionais. E essas pessoas vão conseguir trabalhar com inteligência artificial e outras ferramentas de uma forma ética, responsável e prática. Difícil, às vezes, a gente dar conselho para quem não tem essa base, assim, para o uso dessa forma. Mas eu acho que os bons profissionais, eles continuam sendo exemplo para esses outros profissionais e esses profissionais vão manter a inteligência artificial no seu controle. Legal. E antes de finalizar aqui, Rafael, a gente também abre espaço para você falar dos seus cursos, né? Quem quiser se aprofundar nesse tema, se você tem curso específico, presencial, online, enfim, falar um pouquinho e Eu tenho feito pra gente. palestras sobre inteligência artificial, principalmente num cenário acadêmico, né? Como você usa as ferramentas de uma forma responsável, de uma forma crítica, como você pode ajudar para usar essas ferramentas para te ajudar a montar aulas, criar aulas, os seus slides, suas apresentações, suas imagens, alguns vídeos, edição de vídeo e escrever os seus artigos. Eu acho que hoje eu escrevo meus artigos que eu escrevo em inglês com a ajuda delas. Eu não delego para elas a escrita. Eu escrevo, elas me ajudam a tornar o texto mais fluido, mais claro, sem erros. Eu acho que esse é o uso responsável. Vai ser assim na odontologia também. É você ainda tomando as decisões, mas assessorado. Então, se alguém tiver interesse de algum curso, no meu Instagram ali, Moraes Rafael R, tem no link da bio ali um curso que chama IA Geral ao Ponto, que é para usar a inteligência artificial de uma forma bem objetiva, assim, sabe? Do básico até um pouquinho mais avançado, mas principalmente nesse cenário acadêmico. Então, fica o convite para conhecer. Legal. Então, eu gostaria também de agradecer o Rafael, né? Foi fantástico, né? Passa, como o Alex falou, passa muito rápido, porque é um tema muito atual, né? Que gera realmente essa discussão, né? Mas eu acho que o ponto principal aqui foi esse, a gente vê-la como uma ferramenta, né? E como o Rafael finalizou agora brilhantemente, que na mão de um bom profissional ela vai ser bem utilizada e o resultado vai ser muito melhor, né? Mas você precisa antes ser um bom profissional e não esperar que a IA lhe transforme num bom profissional, né? Que quem vai se transformar no profissional é a sua leitura crítica, como a gente já falou, enfim, em tudo isso aqui. Então, obrigado demais, Rafael, pelo Obrigado aceito a mais uma você. vez, pelo em participar, né? Como a Alex falou desse projeto que é filantrópico, você não tem cobrança alguma disso e levar essa informação para pessoas que buscam, né, uma informação séria, né, assim, pessoas que estão à frente da odontologia do ensino há algum tempo, mas tentando passar a odontologia de uma forma mais ética. Então, obrigado a todos, né, ao Rafael, ao Alex pela grande parceria aí, né, que venham os nossos próximos episódios e convido todos vocês a ficarem nos acompanhando, né, que vem mais novidades por aí. Então, um Boa sorte para você. abraço e até a Um abraço. próxima. Até mais.